Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre o jogo de terror Ikai, jogo totalmente indie e disponível em todas as plataformas. Apesar de ser um jogo espanhol, um jogo de um estúdio chamado End Flame de Barcelona, composto por 3 pessoas, ele provavelmente é o jogo mais japonês já feito na Espanha por conta de suas temáticas. Ele se passa num Japão feudal, a gente controla uma sacerdotisa em um templo shintoísta que precisa cuidar ali do lugar quando o sacerdote precisa sair para assistir a população que vive aos arredores da montanha. Fica claro que esse templo ele existe isoladamente, reverenciando um deus, uma entidade dessa montanha. Mas desde que esse sacerdote saiu de lá e a Naoko, que é a personagem que a gente controla, passou a ficar sozinha ali, a assumir o controle, digamos assim, desse templo, várias criaturas sobrenaturais, espíritos, demônios tentam invadir essa realidade. E a Naoko precisa lidar com isso. É um jogo que, a cada capítulo, digamos, ele não se divide assim, mas diferentes entidades a assombram em cada momento do jogo. Dá pra gente enxergar o jogo dessa forma assim. E ele foge até certo ponto da dinâmica cansada de jogo de terror em primeira pessoa, simplesmente de gato e rato, de fuga, de protagonista indefeso. Que a gente tem tido muitos jogos assim, desde tempos de Amnesia The Dark Descent em 2010, e depois o Outlast também explodiu de popularidade em 2013. A gente tem tido inúmeros jogos assim. E eu peço encarecidamente que você jogue esse jogo com a voz em japonês, dublado em japonês. Infelizmente ele não tem textos no nosso idioma, porque a história é um dos pontos fortes, não só da Naoko, do passado dela, afinal de contas a gente começa jogando com ela criança, brincando com a irmã, tem uma relação conturbada entre as duas, a gente vai descobrindo um pouco mais disso. Esse é um jogo que pega os seus yokais, os seus fantasmas, as suas entidades sobrenaturais, e também explora bastante disso. Não só através de coletáveis que a gente encontra espalhados pelo jogo, com aquelas ilustrações bem antigas, bem de kabuki, de Japão, assim. Ele é muito bem ambientalizado nesse aspecto. Mas na forma como a gente enfrenta também essas criaturas, essas entidades sobrenaturais. Né? E muda bastante. Algumas você tem que simplesmente correr, outras você tem que fazer uso de furtividade. É um jogo breve, tem lá só 1h30, 2 horas. Mas aí que tá, né? Quando eu disse que ele foge do esquema 100% gato e rato, de protagonista indefeso, é porque a Naoko pode fazer uso de certas capacidades espirituais, digamos assim, que ela tem, que ela aprendeu com o seu mestre, que também é seu tio. Aí dá pra ver bem o lance da história. E tem umas entrelinhas aí, tem uns meandros aí que se você saca o negócio fica barra pesada. O lance das duas irmãs com esse tio. Que são amuletos de proteção que você precisa desenhar para ou bloquear uma entrada ou então exorcizar algum item possuído, tipo uma máscara, que é uma das primeiras coisas que a gente faz no jogo, encontrar um item possuído, fazer ali um ideograma nesse amuleto para colocar e exorcizar essa máscara. Então existem momentos de tensão muito intensa, assim, de você fugir de uma criatura que está ali atrás do seu sangue. E aí você encontrar um lugar que você consegue ali através de um pincel e tinta e também iluminado através de um lampião. Fazer isso, fazer esse desenho. É extremamente tenso. Então esse jogo faz uso desses momentos muito bem. Então nessa 1h30 aí, diria que alguns momentos de tensão, alguns momentos foram bem enervantes, que destaca esse jogo, sim. Fora que o visual dele é bastante impressionante, assim, não só do templo shintoísta, que grande parte do jogo se passa aí, mas os arredores. A gente explora um pouco também dessa montanha, dessa floresta labiríntica, sendo perseguido por uns yokais extremamente tenebrosos e alguns que remetem a algo que a gente conhece mais, tanto de mangá, anime, ou de filmes japoneses, ou de outros jogos. Recentemente eu falei aqui do Ghostwire Tokyo, que também vai nessa linha, né, de explorar bastante do folclore japonês, que é uma coisa que jogos como Fatal Frame ou Kuon fazem bastante. Infelizmente a gente não tem assim tantos jogos que exploram tanto do folclore japonês no terror, quanto a gente tem em filmes japoneses de terror. Mas é um universo extremamente rico
de possibilidades. Siren, eu sempre falo de Siren, né? Siren também é um jogo muito do folclore japonês. Vai para um lado mais próprio, original, enquanto esse aqui são yokais folclóricos, né? Eu tenho aqui um livro de espíritos e fantasmas japoneses que eu ganhei de um grande amigo meu, do Fabão, deixa aqui um abraço para ele. Que eu consultando esse livro, dá para você saber muito da história. Aqui também tem, como eu disse, nos coletáveis, né? Mas é uma coisa mais breve, o negócio se aprofunda bastante. Dá até para ir caso a caso. Bom, então é isso, Ikai, disponível em todas as plataformas. Ele vai um pouco além, alguns passinhos além, até que de forma tímida, podia ter sido mais ousado, da fórmula batida dos jogos de terror independentes em primeira pessoa, de fuga, de gato e rato e tal. Mas eu diria que altamente recomendado para quem curte folclore japonês, para quem curte essa coisa shintoísta, religiosa, das criaturas folclóricas, espíritos e fantasmas e demônios japoneses. Ikai fica altamente recomendado. Daí não é um jogo barato, então você tem que ser um tanto quanto apaixonado. No Steam tem uma demo e também tá por R$ 72. Nas outras plataformas imagino que mais caro, normalmente o Steam é mais barato. Mas é isso aí, vamos conversar sobre não só Ikai, mas também outros filmes ou obras, livros, mangás, animes de folclore japonês, de fantasmas, de demônios, de criaturas sobrenaturais japonesas. Sempre um prazer conversar sobre. É isso aí, valeu, tchau!